Vamos falar um pouquinho sobre investimentos, sobre negócios, sobre coisas que realmente importam, né? Olha só, muitas pessoas acham que investimento é só para gente que tem dinheiro, é só para rico, né? Isso fica, quando eu tiver uma vida mais estável, aí eu aprendo sobre finanças, sobre investimentos, sobre negócios, e na verdade é o contrário. Se você não aprende sobre isso, você dificilmente vai conseguir ficar rico. Mas eu conheço uma pessoa lá que não sei o que. Não, esquece. A exceção é a regra do burro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa aprender a controlar a sua vida, tá? Isso não é só na questão financeira, é nas outras questões também. Mas nós estamos falando aqui sobre finanças, né? Sobre investimentos. Mas quanto mais você conseguir controlar, quanto mais você entender das coisas, mais chances você vai ter, né? Mais chances você vai ter de ter uma vida mais estável. A nossa vida, ela tá sempre tendo altos e baixos, né? Não existe nada 100% seguro. Não existe o cara falar, mas o fulano é bilionário, porque não sei o que. Não, esquece, entendeu? Isso é conversa. É a mesma coisa assim de, porque lá a pessoa ganha 3% ao mês. Esquece, entendeu? Então nós estamos falando de coisas reais. Nós precisamos entender como que nós saímos, às vezes, primeiro, do endividamento. Vamos pegar aqui que eu estou extremamente endividado, enrolado. Eu preciso entender finanças, preciso entender sobre negociação, preciso entender sobre taxa de juros, preciso entender sobre o que eu estou assinando num contrato. Eu preciso ter essa mentalidade, eu preciso saber que eu não tenho que aceitar tudo que as pessoas dizem. Eu preciso conhecer o básico, tá? Mas eu tenho uma empresa aqui, né, uma empresa pequenininha, porque não sei o quê. Cara, você precisa saber disso também. Você precisa saber porque os teus concorrentes daqui a pouco estão sabendo. As empresas gigantes estão sabendo e elas estão vindo com tudo, né, para dominar a maior parte do mercado e elas vão engolir você. Entendeu? Quanto menos conhecimento você tem, amanhã depois elas vão te engolir. Então não adianta você olhar para trás e falar assim, nossa, mas o ano passado eu tinha um faturamento de tanto, isso e aquilo, e agora caiu lá embaixo, e o que eu vou fazer? Eu estou endividado. Por quê? Porque não consegue comprar direito, não consegue negociar, não consegue vender, não consegue entender, não consegue buscar um crédito de uma maneira que entenda. Então assim, o que eu estou pagando, essa operação que eu estou fazendo, ela é sustentável? Então, o sonho, o projeto de ter as coisas, muitas vezes as pessoas vão até na igreja e falam assim, fulano, você vai ser um empresário, eu tenho visto aqui que Deus está abençoando. Beleza, eu concordo, Deus abençoa, mas o seguinte, você está se preparando para isso? Você está pronto para chegar e assumir um cargo, um negócio, né? Muitas vezes a pessoa quer subir na vida, quer crescer, quer assumir um cargo e não, vou ser chefe porque isso, porque aquilo, mas você está pronto mentalmente, espiritualmente, você tem conhecimento o suficiente para fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, entender sobre negociação, sobre finanças, sobre a economia comportamental, como as pessoas se comportam com o dinheiro, como que algumas pessoas mudam, porque a pessoa pegou o dinheiro na mão, ela virou outra pessoa, cara. Ela não é mais humilde, né? O desumilde, essa pessoa não é mais a mesma. Meu Deus, por quê? Porque ela ganhou um cargo, porque agora ela ganha um pouco mais. Entende? Essa pessoa descontrolada é a mesma coisa assim, falar com uma pessoa, não, eu vou ser rico porque eu vou fazer isso, vou tacar fogo nos inimigos. Tipo, por que você quer dinheiro? Qual é o objetivo de você ter dinheiro? Então, quando você chega num padrão, né, pelo menos a maioria dos bilionários, né, eles falam isso, tipo, o dinheiro já não faz mais sentido, não faz mais diferença, porque o cara tem acesso a tudo. Então, não é só um ganhar por ganhar, por que você quer? Você consegue desfrutar, você consegue entender isso? Então, são coisas que a gente estuda e que a gente precisa dividir, que a gente precisa entender para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Um outro exemplo muito bacana é na questão dos relacionamentos. As pessoas casam e elas não sabem como é que vai acontecer. Elas pensam, não, esquece esse negócio de dinheiro, divisão de bens, isso aí isso aí não faz diferença. A gente se ama. Não estamos falando de amor, só que depois termina o relacionamento, tem um apartamento lá com 300 parcelas para pagar, um carro com 200 parcelas para pagar, uma dívida enorme, e aí começa as brigas, aí tem um filho, tem 2 filhos, entendeu? Então a vida ela muda, as situações da vida ela muda. Então, quanto mais você conseguir documentar, quanto mais você conseguir deixar as coisas prontas, mais você vai ter uma segurança, mais você vai conseguir ter a certeza que você está acertando.
de que quando acontecer, se acontecer, tu não tá tão enrolado, entendeu? Porque as pessoas se enrolam na vida e vão levando uma vida enrolada, né? Uma vida cheia no emaranhado ali, sabe? Parece que tu tenta puxar de um lado, puxar de outro. Então, assim, calma. Se tu tá devendo até as cuecas, calma. Primeira coisa, calma. Não faça cagada. Não fazer cagada é tipo parar tudo. Aí, tu começa a buscar alternativas, tá? Não é porque tu tá devendo também que tu não vale nada. Às vezes tu não vale nada, mas não é por causa disso, entendeu? Tem uma calma, dá uma tranquilizada, segura um pouco, coloca o pé no freio. Aí, tu vai começar a entender que hoje você pode sim ser um investidor. Ah, melhorei um pouquinho de vida e tal, agora tá sobrando aqui 50 pila. Beleza, pega os 50 e começa a investir. Investe 20, 30, não importa. Começa. Vai mudar minha vida? Não vai mudar a tua vida, mas vai criar disciplina. Vai começar a mudar a tua mente. E é isso que precisa mudar, a mente. O governo não presta? Beleza, a gente já sabe. Tem muito imposto, tem muita taxa, não sei o quê. Não, calma. Então, é isso mais um dos motivos pelo qual você precisa saber muitas coisas para poder abrir uma empresa. Ter o básico do conhecimento de contabilidade, de entender os impostos, as taxas, isso, aquilo, para que você não faça cagada, para que depois não venham te entochar uma coisa que você, meu Deus, eu estava despreparado. Não, você sabe que vai vir. Por quê? Porque o governo, o sistema, ele está querendo só te explorar, e essa é a questão, entendeu? Aí tu não vai criticar só, porque o empresário, porque não sei quem, porque não sei o que lá, esquece isso, tá? Esquece. Começa a mudar a tua mentalidade, começa a mudar as tuas atitudes e começa a buscar entendimento. Então esse canal aqui é para você dividir, falar e entender, sei lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre negócio, sobre finanças, sobre investimento, sobre venda, sei lá, sobre o mundo em geral. Se quiser falar sobre a Copa, a gente fala sobre a Copa, se quiser falar sobre tua vida, a gente fala, quer falar dos outros, não vamos falar só sobre isso aí que importa, beleza? Então um abraço e até o nosso próximo vídeo.